Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Nós lemos este versículo na semana passada. Nós vamos dar sequência à mensagem. João 14, 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Na semana passada nós paramos nesse versículo, depois de observarmos que Deus precisava realizar uma obra através da qual Ele pudesse ser justo e ter proximidade e comunhão conosco. Tudo, absolutamente tudo que Deus fez foi visando nos salvar, foi visando nos restaurar, foi visando tornar possível a nossa salvação e, mais do que, na verdade, a nossa salvação, tornar possível uma relação de intimidade conosco. E nós verificamos então na semana passada que esse versículo, dentro de uma leitura, observando só os aspectos da língua, das concordâncias na língua portuguesa, esta frase estaria teoricamente errada, porque Jesus está dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui então, portanto, ele deveria usar a palavra: ninguém vai ao Pai senão por mim, porque a referência é a sua pessoa. Ele está falando que ele, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. E aí, em seguida, ele toca no nome do Pai, que evidentemente não é ele, ele é o Filho. Se ele fosse o próprio Pai, então ele estaria construindo a frase corretamente: ninguém vem ao Pai. Mas não, ele está dizendo que ele é o Filho e está construindo a frase dizendo que ninguém vem ao Pai senão por ele. Então nós verificamos que, na verdade, a frase não está construída errada, muito pelo contrário, é que é exatamente na pessoa bendita de Jesus que se dá o encontro entre nós que passamos pela obra de Cristo a ser filhos de Deus e o nosso Pai. Nós temos um encontro com o nosso Pai na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Por isso, Cristo deve ser sempre o centro absoluto de nossas vidas, do nosso coração, porque tudo o que somos, tudo o que temos, vem dele, é por ele, é por sua obra, tudo está construído nele. E o nosso encontro bendito com o Pai é na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus fez tudo o que cabia a Ele a fim de nos salvar, e Ele o fez na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Mas além dele nos salvar, Ele foi um pouco além da obra da salvação, porque Ele também quis, além, repito, da obra da salvação, tornar-nos habitáveis por Ele. Deus realiza em Cristo uma condição de nós virmos a ser habitados por Ele. Em outras mensagens nós lemos a palavra, que eu repito aqui para você entender o contexto, 2 Coríntios capítulo 5, versos 17. A gente já falou sobre esse texto em outra mensagem, mas é muito importante retomá-lo para que a gente vá
entendendo que a obra de Deus em Cristo vai além da obra da salvação. 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Existem palavras na língua grega, também na língua hebraica, que são as línguas mais ricas que nós temos, que elas não conseguem ser facilmente traduzidas nas outras línguas. E aqui está um exemplo clássico disso, porque na língua portuguesa, a palavra aqui está dizendo, nós somos nova criatura. E esta palavra, na verdade, não quer dizer isso lá no grego. A gente já estudou isso e mostrou que no grego essa palavra significa fundar, estabelecer. E esta palavra ela vem da raiz katizo, que significa tornar habitável, casar-se. Ou seja, Deus está dizendo que Ele, através da obra de Cristo, além de nos salvar, Ele nos gerou novas pessoas capazes de ser morada dEle, capazes de ter um relacionamento real com Ele. Isto é muito importante entendermos. Deus, Ele simplesmente não nos salva, mas Ele vai além de nos salvar, Ele torna-nos pessoas em potencial capazes de ter um relacionamento de intimidade com Ele, um relacionamento de verdadeira comunhão. Relembre que a palavra comunhão é totalmente diferente da palavra comunicação. Adão, quando criado, ele não tinha comunhão com Deus, mesmo antes da queda. Adão tinha uma comunicação com Deus, que se dava na virada do dia, à tarde. Mas há uma diferença enorme entre comunicação e comunhão, porque a palavra comunhão significa ter-se algo em comum, capaz de ocorrer ali uma relação de essência, um amalgamar, uma condição de transformar duas partes em partes homogêneas. Deus fez com que cada pessoa salva pudesse ter uma condição de se tornar homogêneo com Ele. Na química a gente estuda muito substâncias chamadas heterogêneas e homogêneas. Substâncias heterogêneas são aquelas que não conseguem se misturar. Você tenta misturá-las e elas não se misturam. Não é possível elas se misturarem. A água com o óleo, por exemplo. Substâncias homogêneas são aquelas que conseguem se misturar e se confundirem entre si. Então existem na natureza substâncias heterogêneas e homogêneas. E existe na relação com Deus pessoas e criaturas que têm uma condição heterogênea com Deus, uma condição de comunicação, mas não consegue se misturar com Deus. Deus, além de nos salvar, Ele fez com que fosse possível uma relação homogênea. Ele tornou possível a Ele próprio e a nós nos amalgamarmos, sermos habitados por Ele. Por isso que Jesus pôde dizer, já lá no capítulo 14 de João, Evangelho de João, capítulo 14, versículos 23 a 25, 23, melhor dizendo, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe:
Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Jesus já estava ali apontando, que nós vamos comentar um pouquinho mais adiante, pós obra salvadora, quando ele enviaria o Espírito Santo, e aí nós passaríamos a ter esta condição que eu acabei de dizer, além de sermos salvos, capazes de virmos a ser moradas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas, por quê? Porque Deus quer ir além da salvação. Porque Deus quer realmente habitar em nós. Qual a motivação de Deus? Abra sua Bíblia agora em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. A partir do versículo 24. Paulo vai agora começar a falar sobre o casamento. 5:24 diz assim: como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Agora preste atenção no versículo 32. Paulo diz assim: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O apóstolo Paulo lhe pega o casamento como um exemplo para nos revelar um mistério. A palavra mistério é aquilo que está em oculto, aquilo que não é conhecido, aquilo que não está desvendado. Então ele procura desvendar para nós o coração de Deus, usando o casamento humano como exemplo. Por isso ele diz assim: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Quando um homem e a mulher se unem e se tornam uma só carne, gerando, por exemplo, um filho. Ele pega este exemplo para dizer que Deus está revelando que Ele tornou capaz pessoas salvas de terem uma relação de intimidade com Ele, de profundidade com Ele, uma relação homogênea, um amalgamar, um misturar real com Deus, como a própria Bíblia descreve. Podemos e devemos ser um só espírito com Deus. Deus quer ter uma união profunda conosco. Mas afinal, porque Deus quer habitar em nós. A palavra comunica, no geral, o que somos e o que queremos. Quando nós falamos, quando nós estamos abrindo nossa boca e falando alguma coisa, nós estamos nos comunicando. E se a palavra é genuína, se a palavra é verdadeira, então ela desnuda a nossa alma.
Enquanto nós não falamos de nós mesmos, nós não conseguimos ser conhecidos pelas pessoas. Podemos, evidentemente, se formos falsos, se formos pessoas que mentem, falar coisas acerca de nós mesmos que não revelam, pelo contrário, encobrem a nossa alma. Mas, evidentemente que quando a palavra se refere a Deus, tudo que Deus transmite, Ele está na verdade se desnudando, se mostrando para nós, se revelando. A palavra tem essa capacidade de visibilizar, de trazer o oculto, de trazer aquilo que está no íntimo, no profundo, à tona, ao conhecimento de quem nós queremos que conheça. Jesus Cristo, portanto, é chamado de palavra de Deus, porque a pessoa bendita de Jesus é a revelação do próprio íntimo, do próprio coração de Deus. Você vê em Jesus uma pessoa profundamente honesta, profundamente verdadeira, profundamente amorosa, profundamente meiga, porém também profundamente forte, capaz. Tudo que você olhar e enxergar na pessoa de Jesus, você está na verdade conhecendo o coração de Deus. Deus se revela. Ele então vai de Gênesis a Apocalipse, usando a palavra, e culmina na pessoa de Jesus Cristo, para nos dizer uma coisa. Aliás, várias coisas, mas uma, inicialmente, Ele quer dizer para nós: eu te amo. Toda a palavra de Deus é para revelar o amor que Ele tem por nós. Deus nos ama. É a revelação do íntimo, do profundo de Deus. Mas amar de uma forma unilateral não é um amor capaz de conseguir dar tudo ao alvo que se ama. Por exemplo, um homem e uma mulher. Se um apenas ama, o outro não. Quem não ama cria bloqueios. Quem não ama não se abre. Quem não ama não se permite ser amado na intensidade de quem ama. Há um bloqueio. Por isso, quem ama de verdade quer que o outro também ame. E aí não vai o sentido egocêntrico, egoísta, mas é exatamente para que ocorra um amalgamar, para que ocorra uma relação de comunhão, uma relação profunda. Deus, Ele nos ama tanto, que quer nos dar muito, mas para isto é necessário que nós também o amemos. Então, Deus, na verdade, Ele quer ir muito além de nos amar. Deus quer ter um relacionamento real, verdadeiro e profundo com cada um de nós. Deus quer ter um relacionamento profundo, verdadeiro e genuíno com cada um de nós. Por isso o exemplo da igreja como um símbolo de esposa. Esta condição de Deus em Cristo conseguir amar e ser amado se dá através da ação do Espírito Santo.
Então eu quero perguntar nessa noite para você. Você que tem Gênesis a Apocalipse para dizer, informar e desnudar o coração de Deus, Deus declarando amor por você. Deus quer ir além de te amar. Ele quer ter um relacionamento profundo com você. A pergunta que eu te faço: você quer? Você quer? Você deseja? Consulte o teu interior. Se você quer, você vai precisar do Espírito Santo. Veja o que diz a palavra em João capítulo 16, verso 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. João 14, 23 e sequência agora. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem me ama e não guarda as minhas palavras, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E eu junto agora esses dois textos de João com Efésios, capítulo 2, versos 22. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amados, o que a palavra de Deus está nos ensinando é o seguinte: Deus tornou possível em Cristo o nosso encontro. Ele se revela em Cristo, mas Ele não vai te forçar a amá-lo. Ele não vai te obrigar a amá-lo. E você vai entender daqui a pouco. Existe uma confusão na mente de muitos cristãos. Pessoas que pensam bobamente e estão perdendo de ter uma relação íntima com Deus. Confunde: se eu não amar a Deus, não vou ser salvo. Não tem nada uma coisa a ver com outra. Você é salvo não porque ama a Deus. Você é salvo porque Jesus fez uma obra. E esta obra te dá de presente gratuitamente. Tudo vem dele. Ele te dá de presente. A salvação é sua. Mas Deus quer ir além. Além. Você só quer ser salvo? Basta para você ser salvo? Se é isto, fique feliz, porque Cristo realizou uma obra. Mas se você quer ir além de ser salvo, se você quer ter uma relação de comunhão com Deus, não para ser salvo, mas para experienciar a profundidade do amor, para poder experienciar o amor de Deus, e também para dar o seu amor por Deus. Se você quer esta intimidade com Deus, ela se dará na pessoa de Jesus, mas pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que é capaz de transformar Deus em homem e o homem em Deus. Preste muita atenção nisto. O Espírito Santo agiu e transformou Deus em homem. O Deus Todo-Poderoso se fez homem.
A Bíblia é muito clara, mostra que Jesus se fez homem pela ação do Espírito Santo em Maria. E agora, esse mesmo Espírito em Cristo nos gera de novo e nos faz ser filhos de Deus, gerados por Ele, mas no sentido de termos os genes de Deus, no sentido de termos a essência de Deus, no sentido de agora podermos ser pessoas homogêneas, unidas de verdade, entre aspas, uma só carne. Porque, entre aspas, porque o homem quando se casa com uma mulher é dito uma só carne, mas o homem quando se casa com Deus é um só espírito. Você quer ser um só espírito com Deus? Ou para você tá bom ser salvo? Quanto mais eu conheço Deus, mais eu quero amá-lo. Quanto mais Deus se revela, mais o meu coração deseja ser um só espírito com Ele. Você pode estar casado com alguém, estar separado intimamente. Você pode ter realmente crido em Deus e não querê-lo de fato na tua vida. Basta o que Ele lhe dá como salvação. Mas se você quer mais intimidade, Ele quer mostrar para nós como conseguirmos essa intimidade. E agora eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, porque eu vou trazer agora uma palavra prática para quem quer intimidade com Deus. Salmo 46, versos 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. A palavra aquietar, na língua hebraica, a palavra aquietar tem duas palavras na língua hebraica. Uma é esta que está aí no Salmo 46, que significa relaxar-se, estar em silêncio, deixar-se afrouxar-se, relaxamento profundo. A outra está em Êxodo, capítulo 14, versos 13. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Aqui a palavra aquietar é etzab, significa estabelecer, permanecer, fixar-se. Em suma, a palavra aquietar-se de verdade, na sua inteireza, significa permanecer em posição de silêncio, de relaxamento e de quietude interior e exterior. Para que você consiga se aquietar, meu irmão, você precisa conseguir ouvir a sua respiração. Por que estou falando disso? Porque há pouco eu disse, você quer ter intimidade com Deus, você vai precisar do Espírito Santo. E a palavra Espírito significa, no hebraico, respiração. O grande invólucro, o grande exemplo do Espírito Santo, que
torna a nossa unidade com Deus profunda. O maior exemplo terreno é a respiração. Você é uma pessoa que consegue se aquietar a ponto de ouvir tua respiração? Sabe por que a palavra de Deus chama o mundo de inimizade com amor ao mundo de inimizade com Deus? Não são pelas coisas que existem no mundo, mas porque o homem vive todo o tempo exteriorizado. Quer ter intimidade com Deus, mas não é nem íntimo de si próprio. Quer realmente intimidade com o Senhor, mas não consegue se interiorizar. Então, amados, se você quiser ouvir a voz do Espírito de Deus, você precisa começar a ouvir a tua respiração. Isso é prático. Eu estou dizendo que é impossível ter comunhão com Deus se você não separar tempo com Ele. E a Bíblia está nos instruindo. Separa um tempo. Desligue-se do exterior. Comece a aquietar-se, relaxar, afrouxar. Comece a ficar quieto. Vá prestando atenção no som da tua respiração. Você vai ficar impressionado, porque raramente você ouve a sua respiração. Tem gente que está entrando em terreno estranho, porque a respiração é uma coisa tão profunda, tão íntima, mas a pessoa sequer consegue ouvir a sua própria respiração. Veja como a pessoa é superficial. Então você precisa aquietar-se, começar a ouvir o som da tua respiração. E aí você vai descobrindo que ela está numa velocidade inadequada. E então você precisa ir continuando ouvindo, até que ela se acalme, até que ela se aquiete, até que ela se alongue. Veja o que a palavra de Deus nos diz em Isaías, para ver se eu estou exagerando. Isaías capítulo 30, versos 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade, na confiança, a vossa força, mas não o quisestes. O profeta Isaías é o porta-voz de Deus. Deus está dizendo: você precisa se converter. O que significa isso? Voltar-se para mim. Como que você se volta para Ele? Se sossegando, se tranquilizando. A palavra sossegar no hebraico significa calma, tranquilidade, descanso. A palavra tranquilidade no hebraico é outra palavra e significa estar calmo, estar em paz, estar sossegado, descansado, deitado calmamente, sereno, quieto, inativo. Você precisa parar. Você não pode mais deixar que a tua vida seja guiada pelo exterior. Você não pode deixar que o mundo dite o ritmo da tua vida. Você tem que descobrir Deus.
E a palavra em Isaías está dizendo muito claramente: em sossegardes está o vosso livramento, na tranquilidade a vossa força. E aí ele termina: mas você não quer. Parar é uma questão de querer, meu irmão. Não minta mais para você, por favor, deixe de mentir, de enganar a você. Ah, mas esse mundo me chama tanto, eu tenho tanta coisa para fazer, eu não consigo, ainda que eu quero, eu não consigo. Mentira, meu irmão, para de mentir. Deus me deu uma dor na minha perna esquerda, inflamou o meu ciático. Por quê? Porque ele estava dizendo: sossega, leão, fica quieto aí, você vai deitar na marra. Eu deitei, comecei a ouvir a respiração. A respiração é apenas a embalagem do Espírito Santo. O Espírito Santo começa a mostrar que nós temos um Deus que é apaixonado por nós. Mas só se nós nos apaixonarmos por Ele é que nós vamos conseguir entender essa paixão que Ele tem por nós. Deus quer te dar mais, irmão. Deus quer te dar muito mais do que você tem pedido para Ele. O que você tem pedido para Ele? Coisas exteriores? Continua querendo adornos? Sossega, acalme, e você vai descobrir que Deus quer te dar tesouros profundos que este mundo não conhece, que olhos não viram, que mente jamais imaginou. É preciso aprender a sossegar. É por isso que Jesus cita esta parábola maravilhosa em Mateus capítulo 22. Capítulo 22, versos 2 a 14. Veja que parábola extraordinária. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, tudo já está pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolarizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons. A festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele se emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarra os pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. É uma parábola. Parábola é usada para ilustrar algo que se quer ensinar.
E o que Jesus está aqui mostrando? Que há uma festa nupcial. Há algo para ser comemorado. O casamento do nosso ser com o ser de Deus. Há algo extraordinário para ser festejado. Há uma comemoração única. Um rei está fazendo uma festa nupcial. Não era um casamento comum. Não era uma festa comum. Não era uma comemoração comum. Era uma festa rara. Algo extraordinário. Algo a de fato ser celebrado. Algo digno de ser celebrado. Não era uma festa rotineira, mas uma coisa tão grande. E ele então convida as pessoas para esta festa extraordinária. E aí o texto vai dizendo, e um dizia o seguinte: não vai dar para mim ir, eu tenho já comida em casa, a minha esposa fez um jantarzinho lá, vou comer em casa mesmo. Não, vou ficar em casa, assistindo uma televisãozinha, vendo um Fantástico. Outro dizia: não, eu já tenho uma viagem programada, vou para o campo, ou para a praia. Naquela época lá, praia era muito comum ali, o Mar Vermelho, né? Eu vou para o campo, vou fazer uma festa longe daqui. Não. Outro dizia: não, eu estou muito ocupado, tenho tanto trabalho, os meus negócios não me deixam sair. Não vai dar para ir, eu tenho muito trabalho para fazer. Se eu deixar meu negócio, vai tudo por água abaixo. Outros ficavam tão irados com o convite que chegaram a matar os servos. Você sabe que tem gente que não gosta de Deus, né? Tem gente que não gosta de crente. É uma parábola, ele está dizendo isso. Que as pessoas não gostam quando fala de Deus. Alguém começa a falar de Deus, começa a dar coceira na pessoa. A pessoa fica inquieta, perturbada. Se falar do time dele, aí ele entra no assunto. Mas se falar de Deus, ele já fica inquieto. Mas que cara chato. Não. Eles não conseguem enxergar que é algo muito maior do que tudo aquilo que eles estão dando valor. É maior do que a família, é maior do que o dinheiro, é maior do que o lazer, é maior do que tudo que você possa enumerar de bom que existe neste mundo. Há algo muito superior à condição de você estar na presença do Rei. Mas as pessoas não conseguem se aquietar, elas não conseguem se encontrar com Deus nos seus interiores, elas não têm tempo para ficarem com Deus, elas não querem ficar com o Senhor. Então a maneira que quando se encontram, entre aspas, sozinhas em casas, em suas respectivas casas, tem que ligar a televisão, tem que ligar o rádio, tem que ligar a internet, tem que ligar alguma coisa, precisa ouvir algum som, porque o som da respiração, a pessoa não quer ouvir. É preciso abafar o som da respiração. Com tantos barulhos. Diz aqui a palavra que o rei manda chamar bons e ruins. Quem quer dar valor a isto?
Deus não quer só salvar quem se acha salvável. Deus quer trazer todos. E muitos vão. Mas havia ali um que não estava trajado com veste nupcial. Já expliquei aqui em outra oportunidade que todas as vezes que veste, a palavra veste é usada em parábolas e dentro das escrituras, significa a nossa condição diante de Deus, como está a gente diante do Senhor. Aquela pessoa, ela estava diante de Deus, mas não estava vestida de veste nupcial. O que significa isso? Olha, eu estou aqui só para ver, viu? Olha, eu não estou nem aí com vocês. Ó Deus, eu estou conversando com o senhor aqui, mas minha mente, o senhor já sabe, está lá longe. Ah não, o que o senhor tem para falar? Tem alguma coisa para falar comigo? Que as esposas respeitem seus maridos. A palavra respeito, dentro da língua grega, significa profunda atenção e reverência. Dê valor ao que você tem, ao que você ouve, com quem você está. Deus te ama. Marido, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja. Deus te ama. Mulheres, nós, crentes, respeitem o esposo. Preste atenção. Queira estar com ele. Deseje estar com ele. Se vista para a festa. Não brinque com esta festa. Não zombe desta festa. Ele está festejando. É algo maravilhoso, extraordinário. E de repente alguém está ali, como que dizendo através das suas vestes: para mim isso não tem valor nenhum. Ficar sozinho com Deus é tão ruim para tanta gente. E aí ele diz: amarre-os de pés e mãos e levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Você sabe aonde estão as trevas? No exterior. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens amam mais o exterior do que o interior. Meu irmão e minha irmã, você quer mais além de ser salvo? Comece por sair da correria do exterior e fique quieto, sossegado, tranquilo. O exercício é muito simples. Vá ficando tão quieto, até que você consiga ser capaz de ouvir o som da tua respiração. Quando você estiver ouvindo o som ofegante da tua respiração, abaixe um pouco o som dela, ou seja, alongue a respiração, até que esta fique ainda mais baixa. Quanto mais você consegue ouvir o som baixo da tua respiração, mais próximo você está de descobrir o Espírito Santo que habita em você.
Tem gente que pensa que o Espírito Santo está na gritaria, ali ou acolá, mas ele está aí. Só que ele não corre, ele não se deslumbra com o exterior. A verdade está no íntimo e no profundo. Estamos por iniciar um novo ano, que nós possamos exercitar nossa intimidade com Deus. Aprenda a ouvir tua respiração. Quando você começar a ouvir tua respiração, você vai descobrir coisas extraordinárias. Isso eu lhe garanto. Você quer ir além com Deus? Então, aquieta-te, saia urgente do exterior, vá para a luz do interior. Ali está Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Quando disserem para você, eis ali, Cristo está lá, não deis ouvidos, não acrediteis, porque Cristo não vem com aparência exterior, Ele está dentro de vós. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Feche seus olhos. Pai, o que a tua palavra nos ensinou nesta noite é apenas o início para quem quer ir além da salvação. Porque quem começar a aquietar-se e se vestir de vestes nupciais, com certeza vai descobrir grandes coisas. E eu sei que o teu Espírito tem tanto a ensinar. Porque a tua palavra diz que ele vem para ensinar. Muitos são chamados a aprender, poucos os que querem aprender. Muitos são chamados para a festa, para as bodas. Muito pouco os que querem aquietar-se diante do Senhor. Nos ajude, Espírito Santo. Nos ajude, Pai, no teu perfeito amor. Em nome de Jesus. Amém.